Em visita a Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à NDTV. Entre os assuntos, ele falou sobre a relevância do Estado no cenário econômico nacional, o voto impresso e também o relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, olá a todos vocês que nos acompanham aqui no Grupo ND, também na NDTV, Record TV. A gente tem o prazer aqui, a honra de sermos recebidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço muito a sua participação aqui. Aliás, já gostaria de começar perguntando, presidente, a respeito da sua chegada aqui em Joinville. O senhor recebeu muitas pessoas aqui fora também, desde o primeiro compromisso que o senhor teve. E qual foi a grande mensagem que o senhor resolveu trazer para os catarinenses, principalmente os empresários aqui de Joinville? Primeiramente, eu sou recebido, graças a Deus, muito bem em qualquer lugar do Brasil. Isso não tem preço em se tratando de um político. A mensagem aqui, fui convidado pelos empresários, falei por 43 minutos, acho que vale a pena você ouvir. A mensagem é verdadeira, realmente para onde estava indo o Brasil e para onde estamos indo agora, atravessando uma série de problemas, a questão da pandemia. A economia deu uma caída bastante no ano passado, temos mais problemas agora também, porque temos uma crise ideológica sem tamanho no Brasil, geada. Mas, apesar dos problemas, temos uma equipe excepcional, pessoas escolhidas com critério técnico e com coração verde e amarelo. Então, a gente enfrenta esses problemas e vence. E traz mais que uma mensagem de esperança, a certeza que nós realmente podemos mudar o destino do Brasil. Agora, terminando, por exemplo, essa questão da pandemia, que nós estamos vendo já que a vacinação está avançando bastante, né, presidente? E agora, por exemplo, assim que terminar toda essa fase, quais são as medidas, por exemplo, que o senhor acha que são necessárias para fazer o Brasil voltar a crescer? Que áreas, por exemplo, a gente pode dominar mais? Nós temos uma pequena reforma administrativa que é para futuros servidores, não é para o presente. Estamos também vencendo a etapa de algumas privatizações que não são fáceis, não é você pegar e botar na prateleira e vender. Tem um critério, é complexo, muitas passam pelo parlamento, depende muitas vezes do parecer do Tribunal de Contas da União. Bem, nós, com essas reformas e cada vez mais tirando o Estado de cima do empresário, de quem queira empreender, nós vamos liberando a economia, tornando ela mais ágil. Até mesmo lá atrás, a lei da liberdade econômica, ninguém podia esperar acontecer isso um dia. Agora, a desburocratização foi enorme no nosso governo, a desregulamentação também. O carinho e o respeito que temos para com o homem do campo. Nós acabamos com aquela burocracia, aquela máquina estatal para multar o homem do campo via IBAMA. Acabamos com a sombra daquela incerteza de um homem acordar e ver sua propriedade sendo demarcada como terra indígena ou como quilombola. Potencializamos dentro da lei, porque só podia mexer via decreto ou portaria, a questão da posse e do porte de arma de fogo. Você pode ver, nós terminamos 2020 com mais empregados com carteira assinada do que 2019. O grande problema foi realmente o informal, com as medidas exageradas por parte de alguns governadores e prefeitos. A informalidade foi para a lona, fomos obrigados a criar o auxílio emergencial e pretendemos no final do ano, a gente sabe da importância do Bolsa Família para uma parcela de aproximadamente 16 milhões de brasileiros, e a inflação veio com a pandemia, no mundo todo, não foi só aqui no Brasil. E a média, R$ 192, está muito baixo, mas também temos que fazer isso com responsabilidade. Então a ideia é, no mínimo, dar um reajuste de 50% para o Bolsa Família. E você pode ver, a agricultura com a Tereza Cristina manteve o país funcionando, manteve a economia lá em cima. O Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura, mesmo com menos recursos, realmente tem feito um trabalho excepcional pelo Brasil. Então, a mensagem é acreditar no governo. E eu sempre estou aberto a entrevistas, a debates, gosto de falar muito ao vivo, que nem toda imprensa a gente pode confiar, porque depois da edição especialmente. Mas a gente acredita e tenho certeza, se Deus quiser, a gente vai entregar lá na frente um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Como é que o senhor vê, por exemplo, a participação do nosso estado aqui de Santa Catarina, que tem uma economia bastante diversificada, nesse cenário de retomada da economia no Brasil? Santa Catarina, eu acho que foi o estado que melhor se saiu nessa pandemia. Praticamente não fechou ou fechou muito pouco. E a contribuição de vocês é enorme. E nós sabemos que só uma pequena parte retorna para o Estado. Agora, por outro lado, metade do orçamento, quase 1,5 trilhão, vai para juros e encargo de dívida. Realmente isso é muito complicado e difícil
de se equacionar. Esperamos aí, no futuro próximo, realmente começarmos a sair dessa verdadeira escravidão que nós temos no tocante aos juros no Brasil. Presidente, com relação às urnas eletrônicas, né? A gente tem acompanhado aí nessa semana, já desde a semana passada também, as suas lives e também agora o que aconteceu na votação na Câmara. Como é que o senhor pretende? O que o senhor acha que pode acontecer daqui para frente? Qual seria o próximo passo para tentar fazer com que as eleições realmente sejam seguras ano que vem? Olha, o povo, em sua maioria, e eu também, nós queremos eleições limpas, auditáveis, com a contagem pública de votos. A gente não consegue entender como uma pessoa do lado de lá, no caso, um ministro do presidente do TSE, ser contra isso. O que ele tem a esconder? Nós mostramos, né, de forma didática, como um hacker ficou por 8 meses dentro dos computadores do TSE, tendo acesso à chave-fonte. Isso aí nós demonstramos com assinaturas do próprio diretor de informática do TSE. Está tudo comprovado. Agora, só ele bate nessa tecla. Agora, a dúvida que todo mundo tem é o seguinte: em 22, com uma tecnologia dos anos 90, dá para acreditar na contagem de voto? A contagem pública existe? Eu te pergunto, para que adianta vir observadores internacionais ver nas eleições aqui? O que eles vão ver? É nada. Agora, isso não pode continuar acontecendo. Eleições é igual a mulher de César. Tem que ser honesta, tem que parecer honesta. E não tem qualquer obstáculo para você implementar o voto em papel do lado da urna. Ninguém vai botar a mão no papel, ele cai dentro da urna. E daí você conta no final daquele domingo e começa a contar os votos. Simples. Por que o excelentíssimo ministro Barroso é contrário? Será que é muito amor pela esquerda, pelo Lula, ou outros interesses, né, inconfessáveis existem nessa negativa por parte dele? Agora, que ele tem que entender, ele não é o dono do Brasil. Tá? Nós todos temos limites. E, obviamente, nós devemos ser leais ao que a maioria do povo assim deseja de nós. A gente viu, por exemplo, que o presidente Fux, né, ele até cancelou a reunião lá entre os poderes. Como é que fica daqui para frente, presidente? Primeiramente, ele não tinha marcado comigo. Ele tinha marcado lá atrás, eu não compareci porque baixei o hospital. Depois não. Agora, eu estou aberto ao Fux conversar. Ele estava bastante tenso. Inclusive ele falou, né, que eu ataco o Supremo conforme matéria de jornais. Olha, quem se informa com o jornal está completamente desinformado. Eu quero paz, quero tranquilidade e respeito ao povo brasileiro. E o voto, né, real é a alma da democracia. Agora, com todo respeito ao Supremo, quando ele falou lá, né, mexeu com 2, mexeu com todos. Olha, até nas Forças Armadas já tive problemas com colegas. Não é porque um colega fez algo de errado, todo mundo vai ficar com ele. Não justifica. Corporativismo não pode dar certo. Agora, o que nós queremos é eleições democráticas, limpas, honestas e com a contagem pública de votos. Estou pedindo muito? Quem quer democracia de verdade? Sou eu. É o povo brasileiro. Inclusive, deve haver um grande movimento, 7 de setembro em São Paulo. Talvez eu vá para lá para conversar, pode ter certeza, com mais de 1 milhão de pessoas. O que falta a uma pessoa do Supremo, no caso o ministro Barroso, se render à vontade popular? Será que ele é o dono da verdade? Quem acredita no Barroso quando ele diz que as urnas são invioláveis? Qualquer garoto recém-formado em informática sabe que existe como entrar até nos computadores da NASA, menos aqui no Brasil. Eu acho que, claro, não é por acaso que Lula foi tornado inelegível agora. Aliás, elegível, né? Bem, olha só, tirar da cadeia, tornar elegível, para quê? Tem alguma intenção nisso, né? E nós sabemos onde o Brasil pode chegar se tivermos umas eleições duvidosas. Ninguém quer problema, estou me antecipando a problema, porque eleição é coisa séria. Obviamente, você viu na última live, né? O hack entrou, o TSE, o diretor de logística, o Giannini, assinou que isso é verdade, ele entrou assim, e quando a Polícia Federal pediu o log, ou seja, as pegadas digitais, ele falou, olha, a empresa terceirizada, olha que coisa grave, apagou os logs. Está na cara que apagou as provas da invasão e possivelmente, as provas de fraude, que é uma coisa importante. Eleição de São Paulo, agora a última, com 0,39% dos votos apurados, 22 mil votos aproximadamente, foi tirada uma fotografia, que as TVs mostraram, do primeiro ao 8º local. Do primeiro ao 8º, com o respectivo percentual. Quando destravou o sistema e apontou 100%, desconsiderando as casas decimais,
a classificação era a mesma e os percentuais eram exatamente os mesmos. Isso pode acontecer? Pode. É a mesma coisa que você ganhar 10 vezes consecutivas na Mega Sena. É possível? É. Você vai ver 1 trilhão de anos para isso acontecer. Por exemplo, presidente, todos esses documentos assinados, né, como você falou, que o senhor já mostrou na sua live, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não pediu essa documentação para avaliar e para saber o que realmente aconteceu? Eu não vou falar o Supremo, né? É parte lá do TSE e do próprio Barroso. Realmente ninguém quer saber disso. Nós temos 2 laudos da Polícia Federal pedindo que os votos sejam em papel. Repito, um papel que ninguém bota a mão, que tem a sua impressora, digita o nome do pessoal e cai numa urna. Além desse terceiro processo que eu tinha aguardado, né, para mostrar para eles que o próprio TSE diz que um hack ficou 8 meses em seus computadores, tiveram acesso ao código-fonte e ele não foi descoberto. O hack, depois das eleições, depois do segundo turno, falou, ó, eu estive aí. E o TSE assinou embaixo e comprovou que o hack esteve 8 meses dentro dos computadores do TSE, antes, durante e depois das eleições. Como é que fica agora o relacionamento, presidente, com o STF, os membros do STF? Para mim, sem problema nenhum. O meu relacionamento com o Parlamento, com o Supremo, é a mesma coisa. Agora, o ministro Fux falou que está cancelada a reunião que não tinha sido marcada, mas se ele quiser conversar comigo, sem problema nenhum. Do Poder Executivo, nós, né, quem conversa com o chefe de outros poderes, é o respectivo chefe de poder, que no caso eu, ministro Fux, estou à disposição para conversar com Vossa Excelência, sem problema nenhum. Afinal de contas, eu sou democrata e quero eleições limpas no ano que vem. Quando o senhor falou lá no início, né, dizendo que queria mais Brasil, menos Brasília. Nesses 2 anos e meio, o senhor acha que avançou bastante naquilo que o senhor se pretendia fazer? Avançou, né? Alguns equívocos, mas está bem conduzida. Nunca os parlamentares tiveram tanta chance de apontar recursos para as suas bases. É dever deles, é direito deles. Eu, enquanto parlamentar, também tinha por volta de 15 milhões todo ano. Se bem que no meu tempo a emenda não era impositiva, agora são impositivas. Então o que o governo pode fazer é atrasar a liberação. Da minha parte, a gente não atrasa. Então esse tratamento com o parlamento faz realmente você ter um melhor relacionamento e aprovar muitas coisas lá dentro. Para a gente encerrar, essa questão, por exemplo, da retomada da economia e depois, quando o senhor terminar, por exemplo, o seu mandato e talvez depois com a reeleição também, que tipo de Brasil o senhor pretende entregar para os brasileiros? Olha, o grande problema que nós temos é o desemprego no Brasil. Os informais foram na lona com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, e são pessoas que é difícil você alocar no mercado normal de trabalho, carteira assinada, porque muitos deles não têm uma devida formação para aquela profissão. Tá? Nós recriamos o Ministério do Trabalho e Previdência para exatamente potencializar essa área. E digo que continuamos com 23 ministérios porque o Banco Central perdeu o status de ministro. Maravilha. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro, pela sua disposição aqui na nossa entrevista. Voltamos no estúdio, então, com vocês na NDTV.